você vai cedendo muitas vezes, o seu energético é como se fosse uma bexiga que vai esvaziando. Se esvaziar tudo, não tem energia. Vai se defender do vazamento de energia, porque vai acabar. Você está se ficando esgotada. E aí, o que você imprime? O mão. Entendeu? Porque não é de um dia. É um dia, 2 dias, 10 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma vida. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Vamos lá. Você colocou aqui para mim fome de respeito. Eu queria só colocar uma questão aqui, tá, Kellen? Que é assim, ó. A gente vai falar de coisas referentes a você, tá? Não assim, ai, o mundo, ninguém respeita ninguém. Aí a gente não tem como elaborar. O mundo, a gente só pode ser o exemplo, tá? Só pra gente... Então, me explica melhor essa fome de respeito em relação à Kellen do Rio Grande do Sul. É uma questão social, cultural, familiar, Ah, dos genitores. Eu vejo que falta entre eles e faltou conosco e tudo mais. E aí hoje eu me pego numa situação, um café da manhã, onde eu estava fazendo uma coisa e a pessoa sempre se coloca daquela situação. Então é a repeteco de padrões, né? Eu estava lendo e a pessoa falando junto. Eu disse, só um pouquinho, eu tô lendo aqui. Ah, blá, blá, blá. Daí ela começa a olhar as outras coisas e falando outras coisas. Daí eu fui desrespeitosa. Porque eu pedi, olha pelo que eu tô fazendo, que eu tô vendo que tu quer falar comigo, mas olha o que eu estou fazendo, me dá um tempinho, depois tu fala. E eu continuei lendo e ela continuou falando de outras coisas, porque não consegue controlar a mente. E aí eu fui muito desrespeitosa. Eu falei coisas muito agressivas, assim. E aí depois eu pensei, uau, eu quero que ela me respeite, mas eu não estou respeitando. E se ela me dissesse como eu reagiria se ela falasse comigo da mesma forma que eu falei? tá. Então, essa questão. Tá, um respeito de lá para cá e daqui para lá, né? Então, vamos lá. Legal, bem legal esse tema, bem, bem bacana. Kelly, me conta uma coisa, se você puder dividir comigo. Quem é essa pessoa? É minha mãe. Tá, não, porque como você falou dos genitores, é isso que eu queria, só para eu entender, tá? Se era com os seus... Você, me entender melhor isso. Você é filha única? Não, só caçula. Tá, caçula. Você estava... Em que lugar você estava lendo? No café da manhã, à mesa, numa postagem que eu ia fazer no meu Instagram para os meus pacientes. Tá. No café da manhã. Quantas pessoas tinham na mesa de café da manhã? As duas. Só vocês duas. Qual é a função do café da manhã para você? A Nutri, tomar café da manhã sem ler e sem fazer nada. Além disso, estar ali atenta ao momento presente. Tá, legal. Então, atenta ao momento presente sem fazer nada. Essa é a sua verdade ou foi até um período. Não tem, entendeu? Pode ser que isso esteja mudando. Qual é a função do café da manhã para sua mãe? Não sei. Você entendeu o que eu quis dizer? Já falo contigo, mãe. Você entende que para ela pode ser um outro momento? Tem um outro valor. Eu não tô falando que você tá errada, nem que ela tá errada, nem que tá certa, nem que não tá certa. É assim, qual é o valor disso para cada um? Para muitas pessoas é o momento da gente sentar junto, da gente conversar, é um primeiro momento do dia, entende? Eu não tô falando que você tá certa ou errada, não. Eu tô querendo qual é o valor que tem para ela ali, né? E de repente você não conseguiu ali perceber e aí você perdeu a linha. É só quando a gente consegue olhar de uma maneira mais. É isso que eu falo que é olhar de uma maneira mais amorosa para as coisas. Não é mais amorosa para a gente ser amoroso, bobocão. É para a gente ser mais o se importar de fato, entende? O
Porque são pessoas valiosas, né? Se não fosse valiosa para você, você não estaria aqui expondo essa situação, porque ela é cara. Então foi uma coisa que doeu em você, porque você diz respeito a si mesma, quando você fez uma coisa que você já não gosta mais, já não compactua mais, e quando você machucou uma pessoa que você ama. E aí ela tá aí agora tentando conversar com você, tentando resolver esse enrosco, e também tá tudo doendo. Então, são pessoas importantes. Então, por quê? Porque se importam uma com a outra. Só que às vezes a gente se estabaca, não se importa, porque a gente não para perceber o que é importante para cada pessoa em cada momento, né? Então, eu posso entender que é mais fácil para você do que para ela parar para olhar esse momento de importância. Porque você tem a possibilidade, por exemplo, existem milhares de possibilidades, e eu não estou falando que você tem que ceder a todas as dela, né? De repente você não consiga ceder. De repente você fala, cara, para mim, o café da manhã é a hora que eu estou digerindo. E é a hora que eu melhor escrevo os meus posts, porque quando eu estou digerindo fisicamente, eu também estou digerindo um processo que veio na madrugada, espiritualmente falando, e é ali que é o meu melhor momento para escrever. Entende? Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Ok. Então, se esse for o processo, porque às vezes não é. Então, às vezes, o meu melhor momento é outro. Tá, se esse for o processo, como é que eu posso orquestrar isso caso eu queira continuar morando com a minha mãe? Porque, bem ou mal, eu ainda estou debaixo da saia dela. Não importa se seja por um processo que, às vezes, a mãe é adoentada, a gente não tem como sair, tem que viver ali. Não importa, de certa maneira, existe um processo ali que ainda nos une. Tá? Que precisa estar ali. Então, se precisa ser assim que o universo quer, porque deve ter uma razão. Então, o que eu quero dizer, se é que tô só supondo que esse é o melhor momento para essa leitura, de manhã é o melhor momento, sou sensacional de manhã. Como é que você pode orquestrar isso antes de ir ao café da manhã? Caso também para sua mãe o café da manhã tenha um outro tipo de valor, de quando vocês eram pequenos e você é a caçula e ela fazia o café e vocês sentavam junto e era super gostoso e ela tá tentando retomar esse momento. Tô aqui só pondo milhares e milhares de suposições, tá? Então, E o engraçado nisso, engraçado não, porque é triste, né? Foi um aprendizado muito dolorido. Eu me vi. Quando nós temos a consciência da situação, nós somos mais responsáveis, né? Então, assim, me doeu muito isso. Café da manhã de manhã vai ser bem diferente. E grata a ti também com as tuas falas. Mas nunca vivemos isso. Porque agora, na pandemia, eu estou aqui com ela, né? Só que cada um tem um tempo, assim. Eu preciso ficar mais quietinha, né? De manhã, porque eu corro muito o dia todo. Então, assim... Mas foi assim um aprendizado imenso no sentido de que eu clamo tanto por respeito, mas ou eu tô nessa vibe, né, de copiar também os padrões deles. Gostaria que tu falasse um pouco disso também para nós, assim, se não possível. entendi. Porque, da questão do respeito, né? Porque é uma coisa assim que eu via como um desrespeito social da família, de vir num ciclo onde há muita discussão e tudo mais, mas eu me vi igual. Então, isso, assim, para mim foi um tapa na cara de manhã cedo, tipo, acorda, porque tu está desrespeitando ela. Tu clama que ela tem que te respeitar porque tu tá no momento de ler, ela não consegue enxergar que tu tá lendo, mas olha o que tu disse, é muito mais desrespeitoso isso que eu disse. Ah, mas eu não entendi qual é a sua segunda pergunta. Isso é que eu não entendi. De tu falar um pouquinho para nós dessa relação do respeito, né? Então, mas é que... fundamento do respeito. Então, o fundamento do respeito é a resposta do peito. Então, foi você que não se respeitou quando queria ler. O que você estava fazendo na mesa do café da manhã? Se você quer ficar sozinha lendo. Você não se respeitou. Não tem a ver com ela. Você queria ficar quietinha? Então, por que você foi para a mesa do café da manhã? Com mais pessoas. Já que esta é a condição atual. Ah, mas eu gosto de ficar na mesa do café da manhã lendo e escrevendo. Tá. E ninguém pode abrir a boca, porque você tá ali. Porque você é a especial. Não, pra gente entender o respeito, entendeu? Então, quando foi que você se desrespeitou? Então, assim, porque você não é a especial.
Legal. Então, se você gosta de ficar quietinha lendo, por que que você foi à mesa de café da manhã? Quando tem mais pessoas? Ainda que fosse só uma. Ela é obrigada a ficar muda? Porque você tá lendo? Entende? Então você se desrespeitou. Em primeiro, é a resposta do peito. O que que o seu peito dizia? O que que você queria? Qual era o seu querer naquele momento? É que não é daquele momento, né? É um somatório de Sim, situações. de Aquele todas. momento Quando é eu que você vem escolhi pra desrespeitando a cultura, si né? mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que que você está morando com a sua mãe neste momento da pandemia? Porque eu fiz uma transição, fui morar em outro estado. Quando eu retornei, nós acordamos que eu ficaria aqui um ano com eles. Aí veio a pandemia e, em função da realidade financeira em que eu me encontrava, se estendeu por mais um ano e ainda continuo aqui. Tá, deixa eu só entender. Porque assim, você queria estar vivendo isso? Resposta do peito, não da razão. Eu, eu amo os meus Claro. pais e eu estou muito grata em estar aqui, porque tem sido uma troca muito valiosa. Tenho aprendido muito sobre a vida, muito sobre mim, muito sobre eles. Então, não me faz triste estar aqui. N- Ainda tenho uma dificuldade em deixar Tá, eles. mas você Eu queria estar aí? Queria. Eu queria estar aqui. Não, eu queria estar na minha casa e eu queria vir visitar minha mãe de final de semana. O que eu queria de verdade. O que é que seu peito, de fato, não tem julgamento. Se você continuar olhando para essa racionalidade, é onde você não consegue manifestar aquilo, porque senão você nem assume como uma verdade, como se fosse feio. Porque eu perguntei, qual você queria? Você falou assim, eu amo os meus pais. Mas eu não falei que você não ama. Entende? Parece que é um ataque. A vida parece que vai te dizendo. E não, uma coisa é amar, e, assim, e outra coisa é querer estar. Entendeu? não eu gosto de estar aqui. Poderia estar vivendo a minha vida, sim, mas está sendo tão importante estar aqui Tá que eu sou gostoso, feliz tá com prazeroso. prazeroso totalmente não, né? Porque família é aquela escola que a gente não tá com PhD e nunca se forma, né? É porque, sabe que a sensação que eu tenho é que não, você não está sendo sincera com você mesmo. E é por isso que você não está tendo respeito, que é escutando a resposta do peito, porque você está levando para a cabeça e analisando. Primeiro você escuta, depois você encontra uma maneira de manifestar o que o peito quer. Vamos voltar para o café da manhã. O meu respeito. Agora tá uma escola de samba aqui, né? Com tudo isso que tá me Entendeu? dizendo, tá Então, porque você reverberando. está se julgando como se fosse feio não querer estar com a mãe, né? É assim, não quero, eu amo a minha mãe, mas não quero. Quanto mais perto dela eu fico, mais a gente briga. Não, eu não tô falando que é o seu caso. Eu tô dizendo que se fosse, não tem problema nenhum em reconhecer isso, né? Porque, e aí, como é que eu posso encontrar um. Aí, depois que eu reconheço a realidade do peito, né? Eu levo para minha razão e falo como é que eu posso manifestar, encontrar uma maneira razoável para manifestar o que o meu coração quer. Voltamos para o café da manhã. Se eu quero estar sozinha nesta manhã, porque para mim de manhã é bom, se é que é, tá? Tô avaliando que seja. Como é que eu posso fazer isso? Estar sozinha no café da manhã. Ou não no café da Então, manhã, não de vai ser, manhã. não vai ser essa a questão, vai ser a minha mudança de postura. Justamente nenhuma das conversar nessa questão, olha, vamos deixar o celular de lado nós duas, vamos conversar sobre como foi essa noite, conversar sobre outras coisas, porque é uma troca tão gostosa, é um momento que não volta, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Então, foi uma lição imensa para mim. Mas o que eu te trouxe é a questão do respeito, que é uma dificuldade familiar. Então, eu tenho fome desse respeito. Então, mas você quer que os E aí, outros te respeitem, você quer mudar a família. É você. Você não vai mudar a sua mãe, a sua ancestralidade, até porque existe um julgamento em que isso é uma coisa feia. Eles não estão conseguindo respeitar o que está no peito deles, não respeitaram na vida toda e estão só reativos a essa falta de amor próprio.
E aí eu tenho essa fome de respeito porque eu compreendo que eu posso fazer diferença. Então, mas precisa ver, é assim, é muito louco isso, porque, assim, o que você quer do seu peito, não da sua cabeça, do seu coração, Sim. é não falar, não usar o telefone durante o café Não, da é muito mais manhã. que isso. Isso só foi uma coisa Não, pontual, Kelly, né? mas a vida é feita de coisas pontuais. Tá tudo bem para você? Nunca mais usar o telefone no café da manhã ou de manhã para você é um momento bom de escrever no seu Telegram. Eu vou trazer eu vou inverter. Para mim, amanhã é um dos melhores momentos, é a hora que eu conecto tudo. Não fala comigo de manhã, a hora que eu tô acordando. Eu vou me lembrando de pequenas coisas, que vai vindo uns flashes, eu não tenho um sonho lúcido. Às vezes acontece, mas não é. Não é ali na madrugada, é na manhã que eu pego tudo. É na manhã que eu pego tudo. E ainda deitada, meio interplanos. Aí eu pego uma coisa a outra, depois eu elaboro aquilo que eu pego. É um momento de ouro para mim. Ele não está negociável. Eu não vou conseguir essa conexão outra hora. À tarde, que eu faço os textos, que eu faço as coisas, tudo que eu falo aqui com vocês, ele me vem de manhã. É um momento que não está em negociação. Se o meu marido estiver deitado, roncando, eu levanto e vou para o quarto, meio assim, ó. Porque senão eu não estou conseguindo pescar. Então, não é com ele. Eu vou falar para ele, não ronca. Eu não tenho controle. Você está me desrespeitando? Eu não consigo. O que eu faço? Eu vou ali, só que ele já sabe, me deixa aqui no meu canto. E eu fico ali, deitada, de olho fechado, e aí eu vou pegando. Vem uma palavra, uma lembrança, uma coisa na minha cabeça, nada a ver, que não é lembrança de nada, de repente, porque não sei quem apareceu na minha cabeça. Compreendo, tu tá te respeitando. Nesse momento é É teu, então meu, nada não atrapalha, tu vou. sai Ai, disso. mas aí eu não vou negociar, não tem negociação para mim nesse momento. Ele é um momento e eu já percebi o quão importante, o quão ele me traz bases e informações para tudo que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, os meus processos, as minhas situações, tudo que eu preciso viver. Então, não é uma questão de dá para eu fazer diferente, dá para eu ficar ali com meu maridinho, dá, mas não é uma questão de dar, é uma questão de racionalmente dá, mas não é. Ali é um momento de ouro para a Andresa. Sim, mas é além disso que eu trouxe, né? Essa questão de tudo bem, vou mudar meu horário também nesse sentido, mas Então, mas só se isso for o seu momento, tá? Porque às vezes é na madrugada. Eu tenho uma minha melhor amiga, ela fala, meu, depois das 10 é onde eu funciono. As minhas conexões eu te acontecem trouxe, às 10. eu te trouxe uma situação, mas o que eu queria trazer é esse respeito em família, esse diálogo, essa questão, às vezes, de tu ceder o que tu tá fazendo, porque a pessoa não compreende o teu momento, e aí tu cede, e aí tu olha para ela, tu escuta ela, e isso acaba também sendo sempre isso, né? A pessoa não se trabalha, não compreende como se trabalhar, não busca, não quer mudar e tá tudo certo, né? E aí, às vezes, a gente não é que perde energia, mas tu cede. Perde Tu energia. Perde energia. é. Perde energia. E aí precisa ver se isso é negociável para você. Para mim, não Aí é. tem essa Eu culpa vou porque pegar minhas as pessoas parecem coisinhas e vou para minha casa. Vou achar um canto para mim. Nem que seja um quarto cozinha. Porque para mim isso não está em negociação, entendeu? As minhas conexões espirituais não estão em negociação. Isso é minha paz. E sem ela, eu volto a beber. Sem ela, eu volto a ser uma insuportável como eu era. É a minha negociação, entende? É aí que eu me conecto, é aí que eu existo. É aí que eu sou, é aí que eu me respeito. É aí que eu me amo, porque aí é a resposta do meu peito, do meu coração, não da minha razão. Então, não é certo nem errado. Eu preciso me conhecer para que eu veja, porque perde energia, sim. Você fala, não é uma questão de e perder aí energia. É.
E é uma culpa ao mesmo tempo, que é uma das pessoas que eu mais amo, Exatamente. né? Então tu quer dar atenção, mas fica Porque nesse processo. pelo processo energético, Kellen, é assim, ó. Pelo processo energético, quando você está perdendo energia, pensa no mundo, pensa no seu corpo, aí pensa num plano energético lateralizado, assim, em volta. Só pra gente, para ficar mais fácil de entender. Né? Uma bolinha de energia em volta da gente. Vamos imaginar que fosse assim. Tá. Quando eu perco energia, este campo começa a vazar. Se esse campo vazar inteiro, é ausência de energia. Se não tiver gasolina, o carro para, morre. O carro não morre? O corpo é um veículo. Quando eu começo a perder energia, a minha inteligência energética, ela sustenta por um pouquinho. Vou perdendo mais energia, ela vai ficando fraca. O que qualquer pessoa à beira da morte faz? Luta para viver. É sobrevivência. Pensa no campo energético. Automaticamente, eu vou imprimir uma energia para cortar a perda de energia. Se a perda de energia está vindo porque eu estou cedendo, para quem quer que seja, tá? No trabalho, na mãe, enfim, qualquer pessoa, na empresa, o tempo inteiro, em algum momento você vai agir, você, eu, qualquer pessoa, por isso a gente não pode se sentir feia, com um estouro para cortar aquilo que está vazando energia. Como você vai cedendo muitas vezes, o seu energético é como se fosse uma bexiga que vai esvaziando. Se esvaziar tudo, não tem energia. O carro morre, o veículo morre. O meu instinto natural é me defender da morte. Não é racional, isso não tem nada a ver com a sua racionalidade. Você vai se defender do vazamento de energia, porque vai acabar. Você está se ficando esgotada. E aí, o que você imprime? O não. Entendeu? Porque não é de um dia. É um dia, 2 dias, 10 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma vida. Só que quem é que tem que cuidar? Quem é que tem que se conhecer e saber onde é que dá para mim, onde é que não dá para mim? Eu. Então a culpa não é da mãe, do pai ou da empresa. A empresa é daquele jeito. Ok, quem tem que saber se eu vou ficar nessa empresa ou não sou eu. Andresa, mas eu vou ficar desempregado. Cara, mas você não fez nada, faz 2 anos que você tá aí, 10 anos que você tá aí. Onde é que você vai pensar numa maneira de viver num lugar, ou ter a sua empresa, ou achar a sua maneira de ter a sua paz de espírito? Isso estou falando para você, mas para um monte de gente. Por isso que eu trouxe essa questão da empresa, porque é a mesma coisa. Minha mãe invade meu espaço, eu queria respeitar, mas eu não consigo. Tem hora que eu estouro com ela, mas mesmo já sabendo de tudo. Tem hora que ela estoura comigo, invade meu espaço. E quanto tempo mais eu vou ficar aí? Brigando com a pessoa que eu amo. Ah, Não mas aí sei. não dá, entendeu? Aí a gente tem que ver, e como é que eu vou fazer dar? Ah, de repente não dá um apartamentão, mas dá um quarto e cozinha. Ah, mas não vou para um quarto e cozinha. Então eu prefiro ficar perdendo energia do que ir para um quarto e cozinha. Tá errado? Não, eu só tenho que ter consciência de que é assim que é. Não tem certo e errado, mas quando eu tenho consciência sobre esse processo energético, por isso que sacar o energético, quando eu faço esses desenhinhos do energético, é assim, não é racional. Pode achar todas as justificativas racionais. O mundo energético e astral é como é, não existe o faz de conta para energia. Entendeu? Por isso que a leitura do energético é assim, ó. E quando a pessoa está querendo enrolar, ela está enrolando a si mesma e tá tudo bem. Ela que vai sofrendo, entende? Ela que não parou para se observar e tá tudo bem. E tomar as decisões de preservar a própria vitalidade. Né? Porque senão o bicho, ele vai faltar e porque ele vai defender o território, que é o território dele. O campo de energia dele. Não invade o meu campo de energia. E aí ele vai acuando o bicho, vai acuando, vai colocando ele no canto, vai colocando, ele vai acuando, ele vai indo, vai indo, vai indo, pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho. Quando ele percebe que não sobrou mais espaço para ele, e ele não tem pra onde correr, o que ele vai fazer? Atacar, vai pro tudo ou nada.
No campo energético é exatamente assim. E aí todo mundo tá falando que tem luta e fuga no cérebro. Tem luta e fuga no cérebro, né? A gente funciona, nosso cérebro funciona como luta ou fuga. Ou a gente foge, se der para fugir, ou a gente luta, se precisar lutar, para defender esse campo. Ok, só que a gente precisa usar a nossa inteligência. E é isso mesmo, quando a gente está numa sinuca de bico, né? Quando a gente está com a corda no pescoço, é isso que vai acontecer. A maioria das pessoas está vivendo na corda no pescoço e fala, mas você tem que equilibrar as suas emoções, você não pode ser descontrolada. Não pode mesmo. Só que se a gente não olhar pelo mundo energético e espiritual do campo astral, e do campo energético, não só astral, porque existe o espírito, a alma, o campo energético, as criaturas, todas as coisas, mais um monte. O que acontece? Eu tô tentando controlar uma coisa, só que no campo astral eu tô sendo sugado. Isso é o que a gente chama de obsessão. E eu tô deixando, que eu tô autorizando, porque eu escolhi ficar ali. Eu estou sendo sugado, mas eu tô ficando ali. Quem é que tá abrindo essa brecha e autorizando essa perda de energia? Eu, porque eu não quero ir viver uma vida mais simples e preservar a minha paz. Porque se tira a sua paz, é muito caro. Não importa quem seja. Porque aquela pessoa que eu amo, eu passo a ficar com raiva dela. E eu não quero sentir isso. Porque no fundo, eu não sinto. Às vezes é só a preservação de um ambiente. Só que só a gente pode ter consciência disso. E aí tomar as escolhas. Entende? Aí precisa ver o quanto eu estou disposta a continuar cedendo e o quanto eu estou disposta a, de repente, viver um outro tipo de vida para preservação. Quando eu falo assim, cada um tem que saber o seu sim, é muito importante a gente saber qual é o nosso sim. Mas mais importante é saber qual é o nosso não. Porque às vezes eu não sei qual é o meu sim ainda. Mas eu já sei o que eu não faço. O que não, eu não negocio, não está à venda, não está negociável, entende? Outras coisas estão. Porque as pessoas são importantes, são valiosas para mim, eu consigo negociar. A minha manhã, essa, me suga se eu não fizer. Eu fico com sobrepeso de coisas que ficam no meu campo mental inconsciente, que aí por não entender, ela pesa. Aí dói minhas costas, aí dói minha cabeça, dá aperto no peito, dá dor na vista. E aí, sabe o que eu sou o resto do dia? Uma chata, cansada, arrastada. E aí nem é culpa de ninguém, nem é culpa. Hoje eu caguei. Quem mandou eu levantar correndo? Ai, mas hoje eu tenho que acordar super cedo. Então, eu, Andresa, vamos imaginar, hoje eu tenho que acordar muito cedo, porque eu tenho que fazer alguma coisa muito importante. Eu vou acordar um pouco mais cedo para ter esse time para mim. Porque isso me carrega. Isso me dá a vitalidade que eu preciso para o meu dia todo. Na verdade, tu me esbofeteou, porque além do desrespeito que eu percebi de manhã, eu tô percebendo que eu não estava me Você não respeitando tá. mesmo. Porque você falou, Andressa, fala mais um pouco do padrão. O padrão é interior, entende? E pode ser que a sua mãe, e todo mundo, não só a sua mãe, mas todos nós, muitos não viveram isso. A gente nunca foi orientado para isso. Era sempre para cumprir as obrigações, né? E não para olhar para o seu coração e fazer o que o seu coração mandava ou achar um caminho, né? Isso assim foi muito, ainda mais para trás. Acho que as nossas bisavós, nossos mais para trás, eles ainda tiveram um pouco mais isso, uma sabedoria mais ali, porque eles viveram momentos muito difíceis de guerra, de escravidão, viveram momentos muito de fuga. Então eles começaram a perceber o quanto tinham coisas importantes, né? Foram embora e nunca mais viram os seus pais, os seus familiares fugidos de guerra. Então eles até tinham, mas aí depois que foi facilitando, começou a vir uma coisa por um outro lado meio tem que ser assim, porque senão vai dar errado. Uma parte ficou aquela avó sábia, aquele avô sábio que conversava e falava, filha, mas tudo não é tão a ferro e fogo. Se a gente não ceder um pouquinho, a coisa não dá certo. Entende que a avó tá nervosa. E teve essa sabedoria. Outro tanto pegou
E isso é muito. Pegou-se um. Como é que eu vou falar isso? As empresas são organizações, todas. Pequeno ou grande, existe uma ordem. Aí a gente pegou essa ordem e levou para casa. Embora cada um tenha as suas funções, né? Dentro de casa, a gente quis que as coisas fossem organizadas como dentro de uma empresa. Então, a função da mãe, a função do pai, tem a função dos filhos, essa parte mais do próprio processo da ancestralidade, né? Das funções. Mas é assim, não pode usar a minha toalha. Entendeu? Isso é coisa de empresa. Casamento é diferente. Se você for odiar o seu marido porque ele pegou sua toalha, não vai ter nunca. Entende que existem uma organização como função, mas por amor e afeto existem outras coisas que a gente não pode levar esse esquema organizacional para dentro de casa. A gente vai viver o inferno que todo mundo está vivendo. Você não pegou as correspondências. Tá, mas a casa é nossa. Você passou pelo portão igual eu. Por que eu que tenho que pegar? Por que você não pegou? Porque essa é a sua função. Oi? Ou você pegou a minha correspondência, eu que passo lá. Ah, mas eu já estava subindo, eu já peguei. Sabe, coisas assim que as pessoas estão querendo levar essa ordem, que ela é muito racional, ela é muito boa, racionalmente falando. Só E que aí gera esse desrespeito, ela né? não funciona dentro da estrutura, porque a gente quer que o outro faça uma coisa que. Essa é a mesma coisa nas empresas. Né? Tem algumas pessoas, eu trabalhava com um grupo de pessoas muito tempo atrás, e aí eu já contei essa história aqui. Eu perguntei, e eu trabalhava numa associação comercial de um bairro, de bairro não, uma cidade pequena, de São Paulo, da Grande São Paulo. E aí tinha várias associações de cada cidade, né? Associação comercial. E eu trabalhei anos lá. E a gente tinha o Sebrae. E tinha alguns gestores do Sebrae que cuidavam de um grupo, então daquela região. Um cuidava daquela região. E aí tinha outro gestor que cuidava de outra região, né? E até somar ali um pedaço do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, cada um cuidava de uma região, aquele grupo do Sebrae daquela localidade. Legal. E aí cada líder, eles tinham um gerentão. E aí tinha um rapaz que ele não era líder, ele era dos líderes, ele fazia parte desses gestores, mas ele era fraco, tecnicamente falando, ele era mais fraco do que os outros. E era nítido que ele era mais fraco. E os outros eram muito competentes e pá. E aí eu não entendi. Uma vez eu conversando com esse gerente maior ali do Sebrae, e aí eram acho que umas 11 pessoas, e um era esse que era mais fraco. Fraco dentro da minha cabeça, né? Na época que eu sentia, que eu achava, no meu julgamento. E aí aquele gerente, e uma vez eu perguntei para ele, falei, tá, mas por que você fica com ele? Ele é tão mais fraco. E ele falou assim para mim, tecnicamente, ele é mais fraco, mas ele é o mais forte do grupo, porque ele é o único que mantém o grupo unido. Porque todos eram líderes, e líder briga com líder. Ele era o único que não era líder, que era amoroso, que era carinhoso, que era amigo de todos, porque por não ser líder, os outros não se sentiam ameaçados por ele, então ele conseguia transitar entre todos. E entre todos, ele é o que falava, mas ela foi assim comigo, aquela mulher, não sei o quê. Aí ele falava pro outro, mas calma, a mãe dela também tá doente, ela tá toda nervosa lá, que o dinheiro não tá dando pra isso, porque ela me contou, vou contar. E ela fala, mas calma, você sabe que ela não é ruim. Então, ele, que era o menos técnico, era o único que mantinha o grupo unido. Então, assim, quando aquele cara me falou isso, aquele gerentão, eu falei, cara, é isso que é ser gerente. É isso que a espiritualidade faz com a gente. Não existe o menos ou mais, existem funções dentro de estruturas, e aquele que aparentemente é o menos tecnicamente menos competente, às vezes é o emocionalmente mais competente para manter toda aquela estrutura. E aí tem sabedoria da espiritualidade. E eu nunca mais me esqueci, eu era bem nova. E eu achei aquilo tão legal, cara, tão legal. E eu carrego isso para minha vida, é uma história que eu conto. E eu vivi processos muito bacanas com essa turma. E entrar em orquestra, vivenciado.
dentro de uma orquestra. A orquestra, é legal você ver uma orquestra, e eu tive a oportunidade de, eles abriram, e eu podia entrar dentro, enquanto todo mundo tocava, eu fiquei sentada, né? E ali ele me falou isso, esse cara, ele falou assim, vai lá. Eu fiz assim, não, o que que eu vou fazer lá? Ele falou, quando você vai ter outra oportunidade de estar dentro de uma orquestra e ver de lá de dentro como é que essa banda toca. Cara, e assim, são sabedorias porque o grande maestro, porque todo mundo pode saber tocar o seu instrumento. Tá ali na sua função. Eu sei tocar o violino, o outro sabe tocar a outra, né, a flauta. Perfeito. Só que eu quero ver todo mundo tocar junto e ter harmonia. Ter, não sei, tem até outros nomes, não conheço. Então é assim, existem algumas pessoas e existem a parte espiritual que vem nos trazendo exatamente isso. Então, cumprir a função é uma coisa, né? Mas manter a harmonia da empresa, do lar, a nossa harmonia, né? Porque você é filha. Então você sabe tocar esse instrumento de filha. Mas quando é que essa música, só que às vezes você precisa achar um lugar ali para que isso fique harmônico e às vezes não é ali dentro, impondo algumas, né? Entende? Aí é o seu respeito para afinar o seu instrumento, né? Que às vezes é quietinha no seu canto, num período, ou em período nenhum. Ah, eu tô do nada, de repente vem a informação, no meio do dia eu tenho que parar o que eu tô fazendo. Cada um tem o seu jeito que é perfeito. E tu sabe que a partir de hoje eu vou tocar o meu instrumento muito melhor, Que né? bom. Entende? Acho que é isso que a gente Ai, precisa. Esse é o respeito que a gente precisa entender ali, que é muito mais bonito do que só a racionalidade. Ela tem que nos dar essa capacidade de ler nessas entrelinhas, ver o amor fluindo, porque ele tá fluindo o tempo inteiro, né? Então pensa pelo movimento energético, essa sucção, essa preservação, porque senão vai atacar, não tem como, porque é sim, hoje foi uma instintivo. lição. O que eu aprendi hoje foi o reverberar de todos esses meses que eu estou aqui, né? É, Amada, assim, eu que gratidão por tu agradeço, existir em nossas vidas. eu que Tu faz agradeço. muita diferença. Tem mais de 1000 pessoas aqui contigo Verdade. nesse momento. Obrigada. Que tu receba Eu, todo o nosso obrigada, carinho, eu toda a nossa recebo. Recebo sim, eu gratidão. não tenho a menor dúvida. Todos os dias eu sinto. Eu acho que é aquilo, isso me move também, né? É a lei do ganha-ganha. É a lei de todo mundo ganha. Eu não tenho dúvida que eu sou das mais beneficiadas. Apesar de estar aqui entregando muito, a troca é energética, é perceptível energeticamente, né? Na minha vida, na minha saúde, na minha família, em tudo, tudo que eu vivo. Bom, E eu vivi mais ou menos e aprendi contigo o que tinha acontecido comigo, que foi abandonar tudo, né? Tu vendeu o apartamento, o apartamento acho que tu não vendeu, tu vendeu todos os móveis que tinha dentro, tu e teu marido se foram, né? Eu passei por uma catarse dessas e não abri mão de tudo, tem muita coisa que tá aqui, mas eu compreendi muito mais do que eu experienciei com as tuas falas. que Então, bom. também sou grata por isso. Como que eu tô tendo a oportunidade de te dizer Que isso bom, hoje. Kelly.